Já alguma vez sentiu que a força que tinha nas mãos para abrir um frasco de compota ou a energia nas pernas para subir um lanço de escadas parece estar a desvanecer-se, quase sem dar por isso? É uma sensação frustrante, não é? Sentir que o nosso corpo já não responde como antes, que tarefas simples se tornam desafios e que a nossa independência parece estar a escorregar por entre os dedos. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável de envelhecer. Pensamos que a perda de músculo e de vitalidade é apenas o preço a pagar pelos anos vividos. Mas e se eu lhe dissesse que uma grande parte dessa força pode ser recuperada? E se a resposta não estivesse em suplementos caros ou em bifes de lombo, mas sim num alimento incrivelmente barato e humilde que provavelmente já tem na sua despensa neste preciso momento? Um alimento que a ciência moderna está a confirmar ser um verdadeiro super-herói para os músculos, especialmente depois dos 60, 70 ou até 80 anos. Neste vídeo, vamos desvendar que alimento poderoso é este, como prepará-lo da forma mais deliciosa e eficaz. E vamos explorar outros segredos simples e práticos para não só travar a perda de músculo, mas para começar a reconstruí-lo, devolvendo-lhe a força e a confiança para desfrutar da vida ao máximo. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo que raramente se ouve e que pode mudar completamente a forma como encara cada novo dia. Vamos então desvendar este segredo guardado na nossa despensa. O herói desta história não é exótico nem caro. É a humilde, mas extraordinariamente poderosa lentilha. Sim, leu bem. As lentilhas. Talvez esteja a pensar: lentilhas? Mas eu como lentilhas de vez em quando na sopa. A verdade é que este pequeno legume é um gigante nutricional, e a sua capacidade de construir e manter a massa muscular em idades mais avançadas é verdadeiramente notável, superando em muitos aspectos os alimentos que tradicionalmente associamos a esta função, como os ovos ou a carne. Deixe-me explicar por quê. À medida que envelhecemos, o nosso corpo passa por um processo chamado sarcopenia, um nome complicado para algo simples: a perda de massa muscular. Este processo torna-se mais acentuado depois dos 60 anos e é a principal razão pela qual nos sentimos mais fracos, temos menos equilíbrio e estamos mais suscetíveis a quedas. Para combater isto, precisamos de duas coisas essenciais: exercício de resistência, mesmo que leve, e proteína de alta qualidade. A proteína é, literalmente, o tijolo com que os nossos músculos se constroem e reparam. E é aqui que as lentilhas entram em cena como uma estrela. Uma única chávena de lentilhas cozidas contém cerca de 18 gramas de proteína. Para ter uma ideia, um ovo grande tem cerca de 6 gramas. Ou seja, uma boa dose de lentilhas fornece o triplo da proteína de um ovo. Mas não se trata apenas da quantidade. Trata-se também da qualidade e do pacote completo que as lentilhas oferecem. Ao contrário de muitas fontes de proteína animal, que podem vir acompanhadas de gordura saturada e colesterol, as lentilhas trazem consigo uma riqueza de outros nutrientes vitais. São uma fonte incrível de fibra. A fibra é crucial para a saúde digestiva, que muitas vezes se torna mais lenta com a idade, ajudando a prevenir a obstipação e a manter um intestino saudável. Um intestino saudável absorve melhor os nutrientes, incluindo a proteína que estamos a consumir para os nossos músculos. Além disso, a fibra ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, evitando os picos de energia seguidos de quebras abruptas, o que nos dá uma energia mais constante ao longo do dia. As lentilhas são também riquíssimas em ferro e folato. O ferro é essencial para transportar oxigênio no sangue até aos músculos, combatendo o cansaço e a fadiga que muitos de nós sentimos. A falta de ferro é uma das causas mais comuns de se sentir constantemente sem energia. Agora talvez esteja a pensar: mas como é que eu posso incorporar mais lentilhas na minha alimentação sem que se torne aborrecido? A versatilidade das lentilhas é uma das suas maiores vantagens. Esqueça a ideia de que só servem para a sopa. Em Portugal, temos uma tradição de usar leguminosas de formas maravilhosas. Pense numa salada de lentilhas, cozidas e depois arrefecidas,
misturadas com um pouco de cebola roxa picada, pimento vermelho, salsa fresca, um fio de bom azeite e um pouco de vinagre. Pode adicionar um pouco de atum de lata ou bacalhau desfiado para um impulso extra de proteína. É um almoço leve, nutritivo e delicioso. Outra ideia é fazer lentilhas estufadas. Cozinhe as lentilhas com um refogado de cebola e alho. Adicione cenoura em cubos, um pouco de polpa de tomate e as suas ervas aromáticas preferidas, como louro e salsa. Pode servir como prato principal ou como acompanhamento. Até pode fazer um hambúrguer de lentilhas. Depois de cozidas e bem escorridas, amasse-as com um garfo, junte um pouco de pão ralado, cebola picada e temperos, molde em forma de hambúrguer e doure numa frigideira com um fio de azeite. É uma alternativa fantástica e muito saborosa. Uma objeção comum é: as leguminosas dão-me gases. Esta é uma preocupação válida, mas facilmente contornável. O segredo está na preparação. Antes de as cozinhar, demole as lentilhas em água por algumas horas ou mesmo de um dia para o outro. Depois, rejeite essa água e cozinhe-as em água nova. Este processo simples ajuda a eliminar muitos dos compostos que causam desconforto digestivo. Cozinhá-las bem, até estarem bem macias, também ajuda imenso. Comece com pequenas porções e vá aumentando gradualmente para que o seu sistema digestivo se habitue. A regularidade é a chave. Não adianta comer um grande prato de lentilhas uma vez por mês. O ideal é tentar incluir leguminosas, como as lentilhas, o grão de bico ou o feijão, na sua alimentação umas 3 a 4 vezes por semana. Imagine trocar a habitual sanduíche de queijo ao almoço por uma taça quente de sopa de lentilhas ou uma salada nutritiva. A diferença que sentirá na sua energia e, a longo prazo, na sua força, será notável. Pense nisto como um investimento. Cada garfada é um tijolo que está a colocar na fundação da sua força e independência futuras. E o melhor de tudo? É um dos investimentos mais baratos que pode fazer pela sua saúde. 1 quilo de lentilhas secas custa uma fração do preço de 1 quilo de carne de boa qualidade e rende inúmeras refeições. Claro que ter os melhores tijolos, como as nossas fantásticas lentilhas, não é suficiente para construir uma casa forte e sólida. Precisamos também do cimento, da água e dos trabalhadores para unir tudo. O mesmo se aplica à construção muscular no nosso corpo. A proteína é o tijolo, mas precisa de outros elementos igualmente importantes para fazer o seu trabalho de forma eficaz. E um desses elementos, tão português e tão subestimado, é a sardinha em lata. Sim, a modesta sardinha em lata é outro tesouro nutricional que muitos de nós temos na despensa. Tal como as lentilhas, é barata, incrivelmente conveniente e uma verdadeira potência nutricional. A sardinha não só é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, que complementa perfeitamente a proteína das lentilhas, mas também é uma das melhores fontes naturais de ácidos gordos ômega 3. O ômega 3 é um anti-inflamatório natural poderoso. Com a idade, muitas vezes sofremos de dores nas articulações e inflamação crônica de baixo grau, o que pode dificultar a prática de exercício e a recuperação muscular. O ômega 3 ajuda a combater essa inflamação, lubrificando as articulações e permitindo um movimento mais confortável. Para além disso, a sardinha em lata é consumida com as suas espinhas minúsculas e macias, o que a torna uma fonte excepcional de cálcio, essencial para a saúde dos ossos. Ossos fortes são a estrutura que suporta os nossos músculos. De que serve ter músculos fortes se os ossos estiverem frágeis? E não nos podemos esquecer da vitamina D, outra estrela presente na sardinha. A vitamina D é crucial não só para a absorção do cálcio, mas também para a função muscular direta. A deficiência de vitamina D está associada à fraqueza muscular e a um maior risco de quedas. Incorporar a sardinha na sua rotina é ainda mais fácil do que com as lentilhas. Um clássico português é simplesmente servir as sardinhas de lata sobre uma fatia de pão de milho ou de centeio, talvez com umas rodelas de cebola e um fio de azeite. É um lanche ou uma refeição leve e completa em minutos. Pode também desfazê-las e misturá-las numa salada
ou servi-las com batata cozida e uma salada de pimentos. Agora que temos os nossos tijolos e o nosso cimento, precisamos da água. E refiro-me à água literal. A hidratação é talvez o fator mais negligenciado na saúde muscular dos idosos. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, os músculos não conseguem funcionar corretamente. Sentimos mais cãibras, mais fadiga e a nossa força diminui significativamente. Além disso, a água é essencial para que os rins processem a proteína que consumimos. Um erro comum é pensar que só devemos beber água quando temos sede. A sensação de sede diminui com a idade. Por isso, quando sentimos sede, já estamos num estado de desidratação. O segredo é beber pequenos golos de água ao longo de todo o dia. Uma dica prática: tenha sempre uma garrafa de água ou um copo na sua mesa de cabeceira e outro ao pé da sua poltrona preferida. Assim, a água está sempre à vista e serve como um lembrete. Se não gosta do sabor da água simples, adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Chás de ervas sem açúcar também contam. O objetivo é manter um fluxo constante de hidratação. E, finalmente, temos os trabalhadores. Toda esta nutrição fantástica precisa de um estímulo para ser utilizada na construção muscular. Esse estímulo é o movimento. Não estou a falar de ir para um ginásio ou levantar pesos pesados. Estou a falar de um dos exercícios mais seguros, práticos e eficazes que pode fazer em casa. O exercício de sentar e levantar da cadeira. Parece demasiado simples para ser verdade, mas este movimento é fundamental. Ele imita um agachamento, que é um dos melhores exercícios para fortalecer os músculos mais importantes do nosso corpo: as pernas, os glúteos e o core, ou seja, a zona abdominal. Músculos fortes nas pernas são a sua apólice de seguro contra quedas. São eles que lhe dão estabilidade para andar, subir escadas e levantar-se de uma posição sentada sem ajuda. Como fazer? Escolha uma cadeira firme, sem rodas. Sente-se na beira da cadeira com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Cruze os braços sobre o peito. Agora, usando apenas a força das suas pernas, levante-se até ficar totalmente de pé. Depois, controle o movimento de volta à posição sentada. Faça-o devagar e com intenção. Tente fazer uma série de 5 a 10 repetições. Pode fazer isto 2 ou 3 vezes por dia. Uma ótima altura é durante os intervalos da novela ou do telejornal. Este simples ato envia um sinal ao seu corpo. Preciso destes músculos, por favor, fortalece-os. Quando combina este estímulo com a proteína das lentilhas e das sardinhas e uma boa hidratação, está a criar a receita perfeita para a reconstrução muscular. Então, ao olharmos para trás, percebemos que a jornada para recuperar a força e a vitalidade depois dos 60 ou 70 anos não depende de segredos complicados ou de soluções caras. Na verdade, a resposta esteve sempre conosco, na simplicidade da nossa cozinha e na sabedoria dos nossos hábitos diários. Começa num gesto tão simples como escolher um prato de lentilhas quentinhas em vez de algo menos nutritivo. Cada colherada não é apenas comida, é uma mensagem que enviamos ao nosso corpo dizendo-lhe que nos importamos, que queremos que ele seja forte. Continua na decisão prática de abrir uma lata de sardinhas para um almoço rápido, nutrindo não só os músculos com proteína, mas também as articulações com ômega 3 e os ossos com cálcio e vitamina D. E flui literalmente com cada copo de água que bebemos ao longo do dia, garantindo que o nosso corpo funciona como uma máquina bem oleada, capaz de realizar as tarefas que lhe pedimos. E, claro, culmina no movimento intencional, na decisão consciente de nos levantarmos da cadeira não por necessidade, mas como um ato de fortalecimento, transformando um simples sofá num ginásio pessoal. Talvez, enquanto me ouve, uma vozinha na sua cabeça esteja a sussurrar: "Para mim já é tarde demais", ou "O meu corpo já não tem a capacidade de mudar". Quero que saiba que essa voz está enganada. O corpo humano tem uma capacidade de adaptação e regeneração absolutamente espantosa, em qualquer idade.
Os músculos têm memória e anseiam por ser usados. Mesmo que não tenha feito exercício durante anos, no momento em que começa a dar-lhe os nutrientes certos e um pouco de estímulo, ele responde. Não se trata de voltar a ter a força que tinha aos 20 anos. Trata-se de ter força suficiente para carregar os seus próprios sacos de compras, para brincar com os netos no chão e levantar-se sem ajuda, para subir as escadas de casa sem ficar ofegante, para viver com autonomia e dignidade. Trata-se de qualidade de vida, aqui e agora. Pense no Sr. Manuel, de 79 anos. Ele sentia que cada ano lhe roubava um pouco mais de força. Ir ao café da esquina, que antes era um passeio agradável, tinha se tornado uma tarefa árdua. Começou devagar, com cepticismo. A sua esposa começou a fazer uma sopa de lentilhas 2 vezes por semana. Ele lembrou-se do que ouviu sobre a água e passou a ter uma garrafa sempre ao seu lado. E, a ver o futebol, começou a fazer o exercício de se levantar e sentar da sua poltrona preferida. No início, só conseguia fazer 5 repetições e ficava cansado. Mas não desistiu. 3 meses depois, já fazia 10 repetições sem dificuldade. 6 meses depois, não só ia ao café todos os dias, como no outro dia ajudou a sua vizinha, a dona Alice, a levar as compras escadas acima. O Sr. Manuel não se tornou um atleta olímpico. Ele tornou-se novamente o mestre do seu próprio corpo, o capitão da sua própria vida. E agora quero muito saber de si. Qual é o seu prato de conforto, aquele que lhe dá força e alma? Gosta de lentilhas ou de outras leguminosas? Talvez tenha uma receita de família especial que queira partilhar. Por favor, deixe a sua história ou a sua receita nos comentários abaixo. Adoro ler as vossas experiências e aprendemos todos uns com os outros. Se este vídeo lhe trouxe alguma inspiração ou uma ideia útil, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples, mas que ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que, tal como o Sr. Manuel, podem beneficiar destas dicas. E se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a clicar no sininho para que não perca os nossos próximos vídeos, que serão sempre dedicados a ajudá-lo a viver uma vida mais longa, mais saudável e, acima de tudo, mais feliz. Lembre-se sempre disto. Cada pequena escolha que faz, cada garfada nutritiva, cada copo de água, cada movimento consciente, é um passo firme em direção a um futuro mais forte e mais independente. Cuidem-se bem. Viva a sua melhor vida, em qualquer idade.